do lado de fora que toda a evolução da escola de cinema é muito grande e tem contribuído muito para o próprio cinema brasileiro. Para dar uma ideia, quando eu comecei a fazer cinema, não existia escola de cinema nenhuma, nada. Quem queria estudar cinema tinha que ir para a França, para os Estados Unidos. Pois é, na criação de Brasília, o Darcy Ribeiro criou a Universidade de Brasília, que foi uma universidade pioneira, um centro de atração de vários intelectuais, artistas. E nesse momento, Nelson Pereira, junto com Paulo Emílio Salles Gomes e com Jean-Claude Bernardet, entre outros, criou o curso de cinema dentro da Universidade de Brasília. Em 68, né, com a repressão, como todo mundo sabe, a Universidade de Brasília foi fechada e os professores foram aposentados, né? Então, voltaram, de certa maneira, Paulo Emílio e Jean-Claude para São Paulo, de onde eles eram, e criaram a Escola de Comunicação e Arte, né, da Universidade de São Paulo, que é uma universidade estadual, né? E o Nelson veio para Niterói, onde ele estava morando, ele tem uma vivência grande em Niterói, e junto com outras pessoas aqui de Niterói, desenvolveu a ideia de criação do Instituto de Arte e Comunicação Social, do qual o Cinearte UF era uma peça fundamental. Eu vim para cá na época da inauguração do Cinearte UF, que foi no dia 12 de setembro de 1968, né? E aí comecei a participar, quer dizer, foi o primeiro cinema de arte de Niterói, eu morava no Rio, isso foi em setembro de 68. Entre essa data e dezembro, eu acho que o projeto do curso se fechou. E aí a gente começou a frequentar aqui em março de 69. As aulas, quando a gente começou, eram lá na reitoria. A gente começou funcionando ali bem por cima do Cinearte UF mesmo, na verdade por cima do Teatro da UF. Ali tinha um terraço. As salas eram no primeiro andar que davam para esse terraço. Então, quando a gente tinha os intervalos, assim, a gente saía, a gente caminhava ali por cima. Ia até a beirada, tinha uma mureta ali, um acabamento, também em curva, como é hoje. E a gente ia para ali, ficava batendo papo e tal. E as aulas eram 3 ou 4 salas que eram ali naquele primeiro andar. Isso durou de 69 a 70, acho que até meados de 71. Quando tinha projeção de filme, já tinha, né, nessa época. Aquilo era muito legal, porque aí você estava dentro do cinema, era um cinema, sempre foi um cinema bom, né? Então, esse cinema de arte, quer dizer, a gente se sentia sempre muito importante, tendo aula dentro de um cinema de verdade, né? Mas já naquela época, a universidade tinha um sistema de bolsas chamada Bolsa Trabalho Arte. Eu recebi uma dessas bolsas, foi até o professor Luiz Alberto Sanz, quem acho que articulou esse programa, e a gente tinha essas bolsas para a gente desenhar cartazes de filmes em exibição no Cinearte UF. E eu lembro de fazer o cartaz de Deus e o Diabo no Terra do Sol, de todos os filmes, imagina, esse foi um cartaz que eu fiz, era um negócio preto e branco, assim, com umas manchas de sangue. Fui da primeira turma do João Luiz Vieira, em 81, e quando o Glauber morreu, o João Luiz pensou em fazer uma grande mostra aqui no Cinearte UF e pegou todo mundo que já era da turma dele para trabalhar. E foi um pouco complicado, eu lembro na época, conseguir essa entrada aqui, porque desde o início do cinema, logo veio o AI-5, aquela coisa toda da ditadura, o pessoal debandou e o cinema ficou realmente sendo cuidado por pessoas que não eram da área. Então, teve essa dificuldade do curso, não tinha nenhuma relação com o curso durante a década de 70 inteira, até o início da década de 80. Foi bem difícil conseguir essa entrada, mas ele conseguiu. A gente fez o evento aqui, foi um evento muito legal, muito bacana, todo organizado por ele e pelos alunos, inclusive com a primeira exibição no Brasil, do História do Brasil, né? Teve que passar o filme para os censores antes de exibir. Tem 1000 histórias desse evento.
E aí, em 82, com a mudança de gestão, o João Luiz foi convidado para vir dirigir o cinema e chamou essa turma de alunos. Veio todo mundo trabalhar, assim, como voluntário. E o pessoal foi debandando, eu fui ficando e estou aí até hoje. Eu comecei aqui 1º de agosto de 1971. Eu estava no bar da Líder, em Botafogo, na Álvaro Ramos. O Nelson Pereira dos Santos chegou lá com um amigo dele, Babá, o Roberto Duarte, que também foi professor daqui depois de fotografia. Aí chegou e disse: oi Marinho, como é que você está? Tudo bem? Eu disse: tudo bem, Nelson. Aí ele pediu 2 chopes e disse: olha, levantou o chopp, vamos brindar aqui. Nós somos colegas. Falei: tudo bem, somos colegas, você é diretor, eu sou ator. Ele disse: não, mas nós 2 somos professores. Você vai dar aula na UF. Os primeiros alunos de cinema daquela época eram o Tonico Amâncio, o Serginho Vilela, depois o grupo que veio de Brasília. E os professores iniciais eram eu, o Zé Carlos Avelar deu aula aqui uns 3 meses. Depois tinha o Breno Kupman, que já era anterior a mim aqui. Tinha o Rogério Luiz, que hoje está na Federal do Rio de Janeiro. Depois nós convidamos professores, fomos convidando. Aí convidamos Mário Carneiro para dar fotografia. O Mário deu aula aqui uns 2 anos de fotografia. Depois convidamos o Sérgio Santeiro, que está aqui até hoje. É outro professor também que entrou aqui naquela época, logo depois. Como também o Gustavo Dal, que deu aula aqui também há uns 2 anos. O curso aqui herda um pouco, né, os alunos que estavam em Brasília. Fomos a primeira turma a se formar aqui na Universidade Federal Fluminense. Nós éramos 5 alunos mais velhos, né, dessa primeira turma. Temos eu, né, o Nuno César Pereira de Abreu, o Zé Alberto Nobre Porto, o Zeca Nobre, que foi professor e tudo, o Carlos Augusto da Costa Ribeiro Júnior, que fez um longa-metragem chamado Boi de Prata, e o Alberto Cavalcante. E mais tarde, mais 2 ou 3 alunos vieram, também de Brasília, né, no ano seguinte, que foi a mais conhecida, a Tizuka Yamazaki, né, diretora do Gaijin, e o Lael Rodrigues, que fez Bete Balanço. O curso era onde hoje se chama o Valonguinho, né? Na época era o Instituto de Matemática, aqui próximo às Barcas, né? É um prédio moderno. E nós ficamos no Valonguinho até 77. Em 77, 1997, nós viemos para cá, para o Chifre, antigo Chifre, aqui onde estamos até hoje. Eu trabalhei sempre procurando fazer mais oficinas do que aulas, né? A minha formação não é acadêmica, a minha formação, embora tenha feito curso superior, etc., a minha formação é realmente prática, né? De cinema. Eu nunca fiz curso de cinema. Então, também uma influência da Universidade Americana. Nos Estados Unidos, a parte, digamos, teórica sempre vem depois. Eu trabalhei depois na UCA, na Colômbia, em Nova York, a UCA de Los Angeles e a Colômbia de Nova York. É o seguinte, o professor na área profissional é um que está na indústria, que está fazendo. Então, ele, por obrigação, ele tem que transmitir a experiência dele. Então, o trabalho, a experiência vira conhecimento, e isso pode ser transmitido. Logo que cheguei aqui, estava para ser feito um filme de longa-metragem, dirigido pelo Paulo Thiago, uma adaptação do romance do Guimarães Rosa, Sagarana, o Duelo, e o Mário Carneiro foi contratado para ser o fotógrafo do filme. E ele, como meu professor, me levou como assistente. Assim como o Alberto Cavalcante foi ser o assistente do Paulo Thiago. Era praxe os alunos do curso de cinema da UF trabalhar nos filmes de mercado. Era assim que nós nos formávamos. Os professores eram profissionais do mercado e nós estávamos sendo inseridos nesse mercado. Fiz também um filme de formação, que foi o primeiro filme realizado por aluno do curso de cinema aqui da UF.
que tem o nome Escola de Comunicação. É uma reflexão sobre o curso de comunicação, sobre a formação do jornalista e tudo. E filmamos em 16 milímetros, preto e branco, com a câmera Paiá Bolex. A escola não tinha câmera, a câmera era de um colega, era do Luna a câmera. Uma câmera emprestada, arrecadávamos dinheiro na sala de aula para processar o filme, feito no Laboratório 16, aqui na Rua Alice. A edição do filme, porque também a escola não tinha equipamento de edição. O filme foi editado na Cinemateca do MAN. E coisas assim interessantes, marcantes desse filme, é ter a Tezuka Yamazaki como atriz, né, para o papel do estagiário, e o fotógrafo Walter Carvalho, que na época era recém-formado da ESD, que fez o letreiro do filme. Então o Walter Carvalho assina como autor do letreiro. Todos os filmes feitos durante a década de 70 eram feitos com equipamentos da Embrafilme ou alugados em locadoras. E esses filmes eram feitos em 35 e, de modo geral, eram curtas-metragens institucionais. Depois, a partir de 80 para cá, aí a produção deslanchou. Deslanchou porque nós tínhamos equipamento. O equipamento realmente era o grande problema de produzir cinema, era equipamento, é a coisa cara. Porque nós, na década de 70, o professor estava junto do aluno fazendo filme, co-dirigindo com o aluno. Então o aluno não tinha muita liberdade de criação, os filmes saíam muito quadrados. E eu e o Breno resolvemos fazer um seminário de uma semana com todos os alunos. Depois de uma semana, decidiu-se o seguinte: o aluno escolhe o roteiro, o aluno escolhe quem vai dirigir, o aluno escolhe quem vai fotografar e o aluno escolhe quem vai montar e quem vai fazer som. Toda a equipe é a escolha do aluno. Voltei como professor em 81. Quando eu voltei, a questão de equipamento ainda era uma questão muito forte e de instalações mesmo, assim, próprias para um curso de cinema. Eu lembro que quando eu entrei, o curso ainda não havia sido reconhecido, enquanto os outros cursos do IACS, como jornalismo, publicidade e propaganda, já tinham sido reconhecidos, o de cinema ainda não, exatamente por falta de infraestrutura, de condições que valessem esse reconhecimento do MEC. Uma das condições para isso era, por exemplo, a criação de uma sala de projeção, de verdade. Então aquela salinha ali foi uma luta nossa de professores e alunos para conseguir da reitoria, conseguimos fazer, está lá até hoje, está até mais bonitinha hoje, não era assim como ela é hoje. Mas junto com isso também, assim, a montagem, a produção de um parque mínimo de equipamentos, isso foi feito, entende? Convênios, por exemplo, com a Embrafilme, né? Nessa época, com o Centro Técnico Audiovisual, também depois, com a Kodak. Eu acho que tudo isso foi assim, dinamizando o curso nesse aspecto de produção, né? E eu acho que isso é uma diferença muito grande dos primeiros anos, né? E nesse sentido o curso melhorou muito, né? Eu entrei na faculdade no ano seguinte, considerado, né, o marco do início da chamada retomada do cinema brasileiro, que é de 94. Então, assim, uma grande diferença que tinha de então para hoje em dia, 12, 13 anos depois, principalmente, na verdade, a entrada era muito menos gente que queria entrar na faculdade de cinema, né? O cinema brasileiro estava praticamente parado naquela época, de produção em geral, e então, na verdade, a faculdade dentro do campus, dentro do funcionamento interno, ela estava com a estrutura razoável, aquela é uma época pré-digital, por assim dizer, não é exatamente, mas é uma época pré-estouro do digital e tal. Então, na verdade, a faculdade estava bem equipada para o modelo de produção que se fazia na época, que eram as produções, todos os trabalhos acadêmicos, todos os projetos em 16 milímetros. Nessa época, especialmente em 91, 92, 93, que é a fase imediatamente anterior, as faculdades de cinema, no caso tanto a UF quanto a USP quanto a FAAP, que eram as únicas três que existiam naquela época, eram responsáveis por boa parte da produção brasileira de cinema que estava acontecendo, nos curtas curriculares e tal. Então, o que acontece é que era talvez o parque de equipamentos para cinema que estava mais sendo usado, na verdade, né? Para falar de mais recentemente, né? Você tem uma produção de quê? De 20 filmes por semestre?
É muita coisa, né? E se você levar em conta agora, né, com o nosso querido cinema digital, né, aí você tem uma possibilidade de multiplicação, né, da produção, né, da experiência, da experimentação, né, dos estudantes em fazer filme. Né? Evidências, não é, do sucesso do curso. Você tem, né, uma quantidade, né, enorme de participações, né, e de premiações, inclusive premiações internacionais de encher as medidas, né, como a do Eduardo Valente, né, no Festival de Cannes, e como do comercial de cerveja, né, que é uma gracinha, né? Aquilo dali realmente é um chuá. Nesse caso de Cannes com o filme, é uma situação curiosa porque, assim, eu tenho certeza absoluta que qualquer outro grupo de selecionadores de filmes ou qualquer outro grupo de jurados que estavam presentes na mostra e tal, poderia e teria selecionado outros filmes, poderia e teria premiado outros filmes. Né? No caso, eu acho que a trajetória do Sol Laranjado foi uma trajetória de sorte mesmo. O filme está lá, eu gosto do filme, em suma, mas eu acho que essa não é a principal questão. A principal questão é que ele foi nos lugares certos, nos momentos que estavam ali as pessoas certas para dar uma visibilidade maior para ele. Né? Das ist das Gaumenzäpfchen. Bem, eu e a Marina, a gente estava fazendo a oficina de animação, e um dia cada um estava fazendo uma animação separada, e um dia o Moreno veio falando desse festival, que é assim, dentro do festival tem um dos patrocinadores, que é a cerveja, que é a König Ludwig, e bem, a ideia do patrocinador era que alunos de cinema fizessem um comercial de 1 minuto. A gente decidiu largar de mão nossos projetos na oficina de animação. A gente teve a ideia junto, fizemos todo o processo junto. Mandamos até bem em cima da hora, a gente não sabia se ia chegar ou não. Aí passou um tempo, não lembro nem quanto tempo foi direito, a gente recebeu um e-mail, aí o e-mail estava lá falando que a gente estava entre os 3 finalistas, que a gente ia para a Alemanha. O patrocinador pagou as nossas passagens, a estadia. Aí, melhor de tudo, né, no final acabou que a gente ganhou o primeiro lugar. Uma ideia já antiga, mas que para mim é absolutamente verdadeira. Assim, os cursos universitários, especialmente para quem, como eu, não tem nenhum parente, nem nenhum conhecido, nem nenhum amigo que trabalhe no ramo, que venha daí o conhecimento do cinema, eu acho que é essencial porque é uma porta de entrada, é onde eu conheci todas as pessoas com quem eu trabalho até hoje, com quem eu trabalhei, eu conheci lá dentro. Eu acho que a parte teórica, várias coisas boas eu aprendi, mas tem muita coisa ainda que complica, assim, que dificulta. Acho que a própria parte tecnológica, assim, a parte de você trabalhar com efeito, de coisa, acho que aqui a gente costuma fazer os filmes são meio assim, você filma, monta e empurra para as pessoas verem, sabe? Não tem um trabalho de cor, não tem um trabalho de tratamento de imagem, de pós, sabe? De efeito, etc. Que acho que falta, assim. Antes de mim, no serviço de videotapes do NAVE, do Núcleo Audiovisual, havia um companheiro que trabalhava conosco, que hoje já está aposentado, chama-se Luiz Alberto Barreto Leite Sanches, que foi a pessoa que iniciou o trabalho de arquivamento dos materiais. O nosso acervo, ele se constitui principalmente de doações. Nunca a universidade moveu uma palha. As aquisições são um número ínfimo, pífio. Eu acho que o curso nunca parou, nós estamos em torno de 150 filmes realizados. Eu acho que é uma produção significativa, já temos um longa-metragem. É um filme completamente descontínuo. O que a gente vê na tela é a exteriorização de um cinismo. Os cenários são mambembes. Minha vida, nesses 40 anos, ela está aqui. Né? E eu acho que, além da produção, assim, uma coisa que eu vim para cá para fazer era ajudar a desenvolver
ajudar a desenvolver e a implantar também uma área mais voltada para pesquisa, para história, para crítica, para estética, né? E eu acho que isso a gente conseguiu fazer bem nesses anos, os alunos, mostrar para os alunos que além de produção em cinema, você tem todo um vasto campo de trabalho em cinema, que não significa só estar atrás das câmeras. Eu mesmo trabalhei, por exemplo, em 2 filmes, como ator convidado, né, pelos diretores aqui, um do Sérgio Rezende, chama-se Transfiguração, um filme que é estrelado pelo professor Marinho, um filme muito interessante. Olha, o cinema viveu muito bem, conviveu muito bem com a comunicação aqui na UF. Sempre conviveu muito bem. Inclusive, durante muito tempo, eu fui até contra o cinema desvincular-se da área de comunicação, porque eu achava que para o aluno era melhor ele ter a oportunidade de se formar em cinema e mais 2 anos concluir um curso de jornalismo ou de publicidade. Ele podia escolher e o currículo permitia isso. Então, eu achava isso bom. E tudo bem, agora com esse novo currículo atual, a comunicação também está mudando muito e a área de artes está crescendo no Brasil em direção à área de tecnologias, que é a nossa área, essa área de tecnologia que é a área do cinema e do vídeo. Parece ser o lugar normal para o cinema se desenvolver. Então eu não tenho mais nenhuma dificuldade de assumir a posição de que o cinema pode ficar realmente tranquilamente na área de artes, entendeu? O Departamento de Cinema e Vídeo, futuro curso de cinema a partir do ano letivo de 2008, tem muitos problemas. Agora, eu acho que os principais problemas dizem respeito, sobretudo, à infraestrutura. A gente está dentro de uma universidade pública, então a gente tem que acompanhar e respeitar toda a burocracia, o que para a nossa atividade é um complicador bastante grave, porque cinema não respeita, quer dizer, é difícil você filmar e perseguir, tendo que cumprir todas essas burocracias, né? Nós teremos que atualizar esse currículo para contemplar todas as novas demandas que estão ocorrendo na atividade do cinema e do audiovisual. É complicado ampliar agora porque a gente tem um corpo docente muito pequeno. Então, eu acho que a gente tem que tentar, nesses 2 anos, reforçar o curso ainda mais, compatibilizar para conseguir mais professores, mais dinheiro para o curso crescer, que essa é a nossa ideia, né? A gente virou curso porque a gente quer crescer. E a gente tem que crescer em todas as direções. Depois dessa primeira etapa de virar curso, que já é uma etapa realizada, é a luta da gente conseguir instalações físicas decentes. Nós temos que ter um prédio no Gragoatá, com estúdios próprios, salas para professor, biblioteca, videoteca. Então, atualmente, a minha batalha é essa. E o importante disso, o que é? É que são prêmios e são reconhecimentos da única coisa para que as escolas de audiovisual são importantes, que é a criação, né? Que é o básico do audiovisual, o resto o dinheiro faz. Agora isso o dinheiro não faz, isso alguém tem que fazer. E eu acho que essa é uma evidência, não é? De que o curso, que pode não ser nenhuma Brastemp, pelo menos está no bom caminho e está satisfatório. Foi que disse, ou quem irá dizer que o limite existe na criação de um ser? Mário Peixoto disse que o limite vem pra quem não acredita, pra quem não enxerga além. Foi lá em Cataguases que Humberto se consagrou, deu seu sangue mineiro do que ele mais amou. Foi cinema, cinema. Caminhando pelo sertão,
eu vi Manuel correr. Ele uniu Deus e o diabo pra fazer o milagre acontecer. Glauber no cinema novo fez o mundo todo ver que a miséria desse povo também é tema do nosso dever. O cinema é cultura, o cinema é arte, o cinema é indústria, as críticas à parte. Não é preciso um teorema ou estratagema, apenas um belo tema ou até mesmo um poema. Esse é meu lema, sigo mesmo esse esquema de criar uma cena. Ninguém precisa de problema quando vale a pena fazer cinema.